Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos ao Arena IE. Esse novo formato, esse momento que vai ser sempre segundas-feiras, final da tarde, a gente está pensando em deixar mais ou menos assim 18h30 por aí. É para a gente falar dos bastidores da inteligência emocional, desse espaço de trocas da inteligência emocional e especialmente para eu e o Marcelo do Carmo, para a gente dividir um pouquinho do nosso trabalho na Conexão IE. Tem muita gente que nos acompanha há anos e que a gente não consegue contar as diferentes frentes que a gente trabalha. Olha só, o povo já está chegando aqui, tá vendo que legal. Isso é uma maravilha das redes, né? A gente liga a câmera e de repente as pessoas estão aqui com a gente. Então, muito obrigada para quem está chegando, a Reni, a Letícia, o Fabrício, nosso Fabrício querido. Olha só quem mais aqui. Boa tarde, Fabrício. Então, gente, hoje a nossa meta, minha e do Marcelo, é explicar para vocês o que é o Arena IE e falar sobre a segunda onda do burnout, que é o tema que a gente pegou de mote para a gente poder discursar com vocês aqui, tá bom? Então eu vou contar enquanto o Marcelo tá se achando, ele deve estar perdido lá no celular dele tentando encontrar como é que entra aqui. Então enquanto o Marcelo se acha, eu quero contar para vocês da onde surgiu esse nome, tá? Então eu vou colocar aqui esse livro aqui, chama-se Permission to Feel, ainda não tem em português, tá? Ele foi lançado esse ano, um pouquinho antes de acontecer toda a pandemia, pelo professor Mark Brackett. Então o Marcelo vai poder nos contar melhor, porque ele fez com o Mark Brackett um congresso global que aconteceu online. Se não me engano, há 3 meses atrás, o Marcelo sabe dizer melhor agora. Deixa ele chegar, ele já conta para vocês. Olá, Eu Marcelo do ouvi Carmo. isso. Tu ouviu que tu estava Olá, perdido? pessoal. Que maldade. Você Te sabe que eu estava apresenta. lembrando aqui, Primeiro eu te estava apresenta lembrando pro aqui povo. que, Conta. oi, pessoal, sou Marcelo da Conexão E. Conexão E tem um sujeito oculto, né, que às vezes é meio aparente, né? E esse sujeito oculto sou eu, né? Pelo menos o que se restou dele, né? Os cabelos já se foram. E eu estou muito orgulhoso, né, de fazer parte dessa conexão e de estar aqui podendo fazer essa live com vocês, né? A minha estreia, sejam gentis comigo nos comentários, tá, pessoal? Mas o que eu estava lembrando aqui, olha, é que nos Ah, treinamentos a gente sempre prometia para os alunos, né? Os alunos ficavam curiosos, né? Como será uma DR entre o professor Marcelo e a professora Alessandra? Não vai ser hoje. não, ainda não. Para DR tem que ter assim, programa de fidelidade aqui no Arena IE. Quem sabe um dia pega uma DR, já pensou, mano? Aí a gente filma e manda pro mundo, né? É, ingresso exclusivo, cobrado, filmado, é É diferente. isso aí. Seja bem-vinda, disse o Fabrício. A Ó, o Catiúcia, eu Fabrício acho que aí, foi que legal. falou. Catiúcia que falou, também tô com Aham. saudade de ti. Muito bom. A gente tem alguns alunos, né, Má, nesses anos todos que a gente é prof de inteligência emocional, que a gente guarda no coração, né? Isso é muito Uhum. legal. Então, com certeza nas nossas lives aparecem essas pessoas que a gente quer tão bem. A Suzana, que nós também estamos com saudade de todos vocês, tá? Então, assim, ó, primeira coisa, então, eu disse 2 metas para nossa live, que a gente fala pelos cotovelos, eu então nem se fala. É a gente explicar o porquê do Arenia e a gente falar da segunda onda do burnout, mano. Então, o que está acontecendo agora, o que está se prevendo para as empresas. Então, antes de mais nada, eu queria que tu contasse para o pessoal um pouquinho desse congresso que tu fez parte. Que mês que foi, mas me esqueci já. Foi o mês passado, né? Tá. O pessoal se adaptou aí a esse novo mundo online e eu fui sorteado da vez, né, para participar desse congresso, Isso, promovido morrendo de lá. inveja A aqui. base, a base era o pessoal lá da Universidade de Yale, né, o professor Mark Brackett. Então, eles fizeram todo um congresso, lógico, um monte de professores convidados, né, alguns da Europa também, mas para falar justamente, né, do impacto da pandemia na realidade das empresas e também das escolas, né, que é o foco lá do professor Mark Brackett. Uhum. Então, a gente falou muita coisa, né, quando a gente falou, né? Eu participei das discussões, eu tive a oportunidade de assistir muita coisa. O que mais me chamou a atenção, né, e essa é a minha área de interesse específica, né, é sobre as avaliações de inteligência emocional. Ah, O que a gente não mede, o que a gente mede, inteligência emocional. Então, você pode estar medindo competências de E? Pode, mas conforme a aplicação da ferramenta, conforme a forma de avaliação,
a gente pode estar avaliando vieses, a gente pode estar avaliando personalidade. Nós temos vieses, então nós podemos estar avaliando a reputação da pessoa de acordo com a nossa lente, né? Uhum. Nós temos aqui dentro uma programação que a gente acha que é uma pessoa com ou sem inteligência emocional e não, né? Por exemplo, uma pessoa muito cordata, uma pessoa que nunca, né, fica com um zero de raiva. Não, essa pessoa é inteligente emocional. Não, às Ó, vezes deixa eu não, né? explicar para o pessoal que chegou Todas as agora, Mar. emoções, né, todas as emoções têm um significado, todas as emoções têm utilidade. Inclusive, o livro do Brackett, né, Esse que aqui. tu te inspiraste para colocar o nome, é Isso. justamente isso, né? O permission to feel, né? Então a gente tem que ter liberdade para expressar os sentimentos, porque todos eles importam, né? As emoções importam. Então foi muito legal. Eu tô devendo artigos, né? Então vocês que nos acompanham aí, acompanhem aí o LinkedIn meu, da Alessandra da Conexão E, que aos poucos eu vou fazendo download aí, né? Em drops de Isso, conceitos para a deixa eu gente puxar poder para o pessoal aprofundar aqui, melhor. Mar. Então faz de conta que hoje eu sou facilitadora. Outro dia é ele que vai estar me recebendo na Arena IE, tá? Mas hoje eu recebo Ah, eu ele. preciso de treinamento ainda. Então, assim, primeiro dar oi para Isabel, que chegou aqui, a nossa Isabel querida. Isabel foi também, assim como o Fabrício, nossa certificada pelo método do EITRI para ser coaching de inteligência emocional, tá? A gente tem uma série de certificados e a gente precisa, assim, estar devendo para eles um espaço para as pessoas conhecerem quem conhece o nosso método. E a Isabel e o Fabrício são dois deles que estão aqui na nossa live. Tá, mas aí assim, ó, então, falando sobre isso que tu falou do Mark Brackett, deixa eu puxar de volta. Então a gente acreditava antes que, primeiro, que bastava eu me avaliar em inteligência emocional. Então aquelas perguntas que se faz, a Bárbara chegando aí, ó, mais uma que chegou da certificada e disse, aham, estamos devendo esse espaço, né, para eles se colocarem como serviços de quem é certificado em E. Mas então, antes a gente achava que bastava te fazer uma pergunta, quanto, por exemplo, né? Marcelo, de 1 a 10, quanto tu acha que é a tua percepção emocional? E daí tu ia dar uma nota para ti, tu ganhava um resultado e dizia, eu tenho tanto de percepção. E esse é o primeiro erro, né? Não se consegue fazer uma avaliação de quociente emocional a partir de autoavaliação, certo? Certo, né? Todos os métodos têm os seus vieses. A autoavaliação você se mede de acordo com a sua própria régua, né? E aí tem Uhum. aquelas pessoas que vêm com óculos mais ou menos cor-de-rosa, mas também a avaliação por pares também tem os seus vieses, né? Porque as pessoas Uhum. medem a partir do que elas julgam serem comportamentos adequados ou não adequados num determinado contexto, né? Então, Uhum. é assim, não tem assim, faz assim que dá certo. O que a gente tem que saber é compreender esses vieses e quais são as adaptações que a gente tem que fazer nos instrumentos de assessment para tentar filtrar e tornar esse instrumento o mais fidedigno possível. Além disso, né, todos esses instrumentos de assessment, eles são muito abrangentes. E foi muito legal quando tu deu aquela aula com o Gurman, né, que a gente perguntou, tá, Gurman, mas aqui, ó, tu tem esse ESC aqui maravilhoso, e isso a gente ouviu do próprio Gurman, pessoalmente, tá, pessoal? Que o ESC 2.0 lá, que a gente também usa em alguns casos aqui no Deixa eu fazer Brasil, a legenda para o ele pessoal mede... aqui, Má. Ah, tá. Emotional and Social Competence Inventory, ESCI, é o método Aham. de leitura de inteligência emocional, é o Assessment do Daniel Goleman, comercializado pela Korn Ferry Group e no Brasil pela Conexão IE. Então, Yes. só para explicar o que é. E aí? E aí o que Tá. acontece? Das 11 habilidades, competências, né, das 11 competências lá avaliadas, né, o que interessa? Qual é a prioridade de desenvolvimento? Isso. Então, você tem que pegar a régua, tem que pegar a medição e saber utilizá-la, né? Isso. E também não adianta você fazer uma medição por medir, né? Uma medição fora de contexto, uma medição fora de objetivo. Não é Uhum. curiosidade, né? Não é teste de revista Cláudia ou revista qualquer que seja da Cosmopolitan, né? Isso está dentro de um Essa piada eu que contexto que usava. você mede. Oi? Essa piada eu que usava, teste de Cosmopolitan. Deixa eu explicar também para o pessoal. Então vamos Ah, lá. O teste ESC mede 11 competências, mais uma que é a de autoconsciência, tá? Então são 12 ao todo. uhum. E assim,
o que seria um teste Cosmopolitan? Era aqueles testes que a gente fazia, que agora pessoas mais antigas, assim como eu, já fizeram muito desses testes. Tipo, qual grau de maluca você é em casa? E aí você vai tendo respostas para as coisas e lá no final tu tem 3 scores. Completamente louca, está mais ou menos e fica tranquilo que tu tá mais, né, para bomba lesa do que para algum problema. Então, eram testes assim que só mediam os extremos e um meio que era o óbvio, que era a Você pergunta mais sabe qual é a equilibrada. resposta certa, né? É o teste que você sabe qual é a resposta certa. Então, Isso. isso não adianta Esse nada. teste não mede nada, então só para traduzir. Tá, mas estão entrando muito nos testes e eu Muito prometi no para o teste. pessoal falar por que Arena IE. Então, olha a Vamos Bibi que lá, vou ficar chegou. quieto até agora. A Bibiana chegou. Oi, Bibi, querida, nossa querida parceira do programa Uma. Se você não sabe o que é isso, entre em programauma.com ou @programauma e você vai descobrir um programa de mentoria para mulheres. Maiane, muito cuidado ao utilizar as ferramentas disponíveis. É verdade, Maiane, porque as pessoas... Eu sempre falo, qualquer teste de inteligência emocional, por um lado é bacana para você refletir sobre a tua inteligência emocional. Vírgula, se você está numa organização, numa equipe, tu quer medir as competências socioemocionais, tu precisa de ajuda para fazer tanto essas perguntas como o entendimento das respostas. E aí a gente te recomenda buscar profissional certificado para poder fazer isso bem feito. Tá, então eu estou encerrando aqui o capítulo Assessment. Tem mais alguma coisa que tu queria comentar, Mar? Porque eu já quero pegar aqui a nossa Fica parte para a do próxima Emotions live. at Work. Fica... Fica para a próxima. Se vocês gostaram, isso é muito importante, gente. Se você caiu nessa live, isso vai ficar no nosso IGTV. E tu quer conversar comigo e com o Marcelo, quer que a gente fale sobre algum tema específico, manda para nós, porque senão a gente vai se pautando e a gente nem sabe se é o que tu queria ouvir. Então, assim, no universo da inteligência emocional, se tu já nos acompanha há um tempo, tu sabe que tem muito assunto aí para a gente tratar. Então, fica à vontade de nos pautar para o Arena IE. Então, deixa eu ler esse trechinho para vocês, que foi da onde saiu o nome do Arena IE. Emotions at Work, tá? Isso é a página 219 do livro do Bucket. Então, ele vai falando assim, ó. É fácil ver que o ambiente de trabalho é um ambiente de muito desafio. Desculpe a minha tradução assim, que vai ficar um pouco, né? De muito desafio. Afinal, a gente passa horas trabalhando, cercado por pessoas que a gente não escolheu estar junto e que não necessariamente vão compartilhar os nossos hábitos, nossos valores e nossos gostos pessoais. Apesar disso, a gente precisa estar com eles e encontrar uma maneira de colaborar e de cooperar, inclusive correndo o risco de ser infeliz. Eu adorei esse trecho. E possivelmente não ter sucesso nesse mundo de adultos. A maneira como a gente apoia isso para essas pessoas e também para as nossas famílias depende de quão bem é o nosso desempenho na arena. Daí ele começou a botar o trecho, arena. Porque é uma luta, essa quantidade de desafios emocionais que a gente tem para falar. Só mais um pouquinho aqui, daí o Má pode me ajudar a discorrer um pouco mais esses conceitos aí. Diferentemente da escola, no trabalho não existe graduação. A gente tem que, de alguma maneira, ir se acostumando por décadas. Nós vamos passar por ali na nossa juventude e sair de lá já com idade, tendo que lidar com tudo isso, né? Não à toa as habilidades emocionais são tão importantes. E aí ele termina dizendo isso aqui nesse pedaço, ó. Apesar de tudo isso que a gente aprende, a parte emocional é simplesmente a principal força a se desenvolver no local de trabalho. O que eles querem dizer com isso? Que a inteligência emocional se transformou na competência mais importante para o trabalho. E se a gente trouxer para a época da pandemia que a gente está vivendo agora, em que o trabalho misturou com a nossa arena caseira, então vocês potencializem isso ao máximo. O que te remeteu, Má? Agora sim, te entrego esse trechinho que eu fiz mais ou menos aqui traduzido para nos trazer a ideia. É uma ideia antiga que a gente tinha, que era a ideia do coaching, né, do campo de prova. A gente partia do princípio, né, que quando você está nessa arena, quando você está no palco corporativo, você está interagindo com as pessoas e geralmente não é um problema
cognitivo, não é um problema de entendimento, quando há, por exemplo, uma disputa, uma decisão mais difícil, um conflito no ambiente de trabalho. Uhum. Todas as pessoas que estão ali interagindo, elas participaram dos mesmos processos de seleção, elas foram beneficiadas dos mesmos métodos de progressão de carreiras. Então, do ponto de vista técnico, funcional, cognitivo, elas têm o mesmo potencial e mesmo assim há disputa. E a Uhum. disputa geralmente está no campo das crenças, dos valores. Você já deve ter participado de algum evento, uma reunião de trabalho, onde todo mundo está ali discutindo um determinado assunto e as opiniões são diferentes. E aí a gente até tem aquele meme, né? Pô, não está entendendo? Quer que eu desenhe? Não adianta, você só vai ofender a pessoa. Não é que Isso ela aí. não entendeu, ela não concorda. E o não concordar é de uma origem de crença, valor, que desperta em mim uma reação emocional, que me faz apoiar ou antagonizar com a tua posição, com a tua decisão, com a tua tentativa de me influenciar. Então, de Uhum. fato, né, partimos do princípio que num ambiente de trabalho, a questão cognitiva, ela de uma forma ou de outra já é suprida pelas organizações por meio dos processos seletivos, dos treinamentos, das atividades de capacitação que o próprio trabalho, o mundo do trabalho traz. O que Uhum. não se vê ou não se via, né, com frequência, agora o pessoal está se dando conta da necessidade disso, é realmente essa necessidade de perceber, porque esse antagonismo, esse conflito, essa dificuldade de consenso, ela, antes de ser expressa, ela já dá os ares, né, por meio da comunicação não verbal, né? E se você é Isso. treinado a identificar essas emoções e sabe o que fazer com elas, né? E aí a gente lembra muito da primeira escola lá de inteligência emocional do pessoal do Yale. As Uhum. emoções contêm informações. O que você vai fazer com elas? Você vai Isso, ignorar segura. essas informações, né? Segura, Ou deixa eu você vai pegar daí. utilizá-las, né? Então, olha só, emotions contains data. Exatamente esse é o Uhum. recado que se tem, inclusive na escola do Bracket, essa que a gente está trabalhando aqui como nossa abertura da Areneie, é o principal. Existem informações que as pessoas comunicam e que a gente comunica sem se dar conta. Por exemplo, o meu tom de voz é uma informação emocional. O fato de eu colocar alguém no vácuo no WhatsApp, ou de eu fazer um texto longo, ou de colocar um áudio de 2 minutos e meio, independente do conteúdo, o formato, o embrulho contém uma informação emocional, né, Mar? Então isso é legal. Isso. Mas deixa eu voltar para uma coisa que tu falou antes, do campo de provas. A gente tinha essa imagem mental há anos já, né? Então, quem se lembra do filme Zorro aqui? Tem um momento no Zorro, eu não lembro, é uma versão com o Antônio Bandeiras, não é? Do Zorro? Ou É, eu estou a me primeira confundindo? versão com o Antônio Bandeiras e o Anthony Isso. Hopkins. Né? Isso, exatamente. O mestre dele, o mentor, é o Anthony Hopkins. Aliás, eu estou muito com o tema da mentoria. Se a Bebiana ainda estiver por aí, já tá comigo aqui no meu campo mental também. Então, o mentor vai preparando este zorro, né, a partir de círculos que são o seu campo de prova, certo? Me ajuda, Má. E aí ele tem que ir ganhando esse círculo, certo? Ele Então, começa com o círculo interno, né? Resolvendo os seus aham, problemas, né? Os seus vícios, os seus traumas. E só primeiro depois de ele ciclo, bem resolvido, que é a questão intrapessoal, é que ele pode aham, começar a partir para as questões interpessoais. E só isso, depois de treinado nas questões interpessoais, é que ele vai para o terceiro e último ciclo, que é onde ele vai conseguir, de fato, influenciar as pessoas, né? Onde isso. ele vai conseguir resolver os problemas dele, lidar com esses competidores, digamos assim, né? Então, Uhum, é bem essa analogia de que esse treinamento, essa capacitação emocional, ela vem de dentro, né, para fora. isso. E lá Então já fora é a é arena. Lá fora é o... isso. Então vamos lá. A arena é esse espaço em que eu exercito a minha regulação emocional, o meu mostrar das emoções, em que quando uma pessoa briga comigo, por exemplo, eu estou no meio da arena. Porque agora eu preciso reagir de uma maneira que a reação emocional ela é automática, mas a minha escolha do que fazer a partir dessa emoção que eu estou sentindo é que é o campo de arena e então, a arena IE é tudo o que vem a partir da reação emocional.
se ela vai ser amplificada, se ela vai drivear meu comportamento, ou se eu vou conseguir intervir e de alguma maneira criar uma ação intencional, vai depender da Arena IE. E aqui, gente, é um universo de possibilidades, né? Do que pode acontecer a partir do momento em que eu estou nessa arena. Lembrando, como disse aqui o Má, que começa comigo o primeiro círculo e que eu posso ser minha Arena IE. Sozinha no meu quarto eu posso estar cheio de desafios emocionais que eu crio e que na minha imaginação eu potencializo, né? Então as pessoas também confundem como se a única maneira de eu ser desafiada emocionalmente fosse com alguém. E na verdade, a maior parte dos desafios emocionais são a gente mesmo que está produzindo e amplificando eles, né? Viajei no patê agora, né, Má? Um pouquinho. Puxa de volta para o Zorro. Ai, agora deu uma congelada. Tu conseguiu me ouvir? Tu deu uma leve congeladinha. Consegui te ouvir, tá? Tá um pouco congeladinho em função do horário, né? Mas consegui te ouvir. E eu acho que é interessante, né? Por que que a gente trouxe essa RNE, né? Porque eu e a Alessandra, vocês devem imaginar, a gente fica assim muitas horas do dia, muitos dias por semana, tentando trazer discussões, né? Ou pontos de vista, ou a gente tem percepções, né? Sobre essa arena que a gente fala, puxa vida, né? Isso daqui podia virar um treinamento, né? Isso Isso, daqui podia virar um livro. A gente tem que isso, fazer um artigo. A gente tem, só que a gente acaba meio que se frustrando, né? Porque a nossa capacidade de produção ela é limitada, né? A gente tem isso. uma série de compromissos e você sabe que fazer o download e traduzir isso num produto, né? Não é tão simples assim. E a gente fica assim com aquela sensação, me veio assim aquela sensação de uma das cenas finais do filme Blade Runner, em que o androide lá tá morrendo, né? E ele tá chorando e as lágrimas dele vão se perder, né? Tears Como in the lágrimas da rain. chuva. Isso, Então esses drops, né? A gente fala, são drops, né? São o quê? Então assim, não, a gente não pode deixar perder isso daqui. Então a isso. nossa ideia, né, bom, então vamos lá uma vez por semana, né? O que a gente tiver discutido de legal nessa semana, o que a gente tiver tido de sacada nessa semana, para a gente não ficar frustrado, para a gente não ficar com essa sensação assim de pá, não, então está aqui o espaço, né? Isso Então aí, a essa ideia é que por ideia. esse E formato mais interativo, por esse formato mais fácil, né? À medida que a gente vai dominando a tecnologia, a gente possa pegar sacadas que a gente teve, né, ao longo da semana e fazer um download aqui de vocês. É como se fosse assim a nossa reunião de pauta, né? A nossa reunião de pré-pauta. E aí para nós também é interessante essa possibilidade de interação com vocês. Porque vocês que estão assistindo agora, vocês que estão assistindo isso depois, né? A ideia é que vocês fiquem à vontade de nos mandarem mensagem via direct ou via qualquer um dos nossos canais, que a gente falou, olha, isso daqui teve repercussão, isso daqui bateu, isso daqui, isso tem aí. interesse nisso. Isso, E aí a tragam gente fala mais perguntas. sobre isso, a gente produz sobre isso, a gente faz artigos sobre isso, a gente, né? Porque é tanta coisa, né, que a gente falou, bom, como é que a gente pode peneirar, né? Isso E aí. aí a gente trouxe Segura, o Má. primeiro assunto da Tem um semana, né, Ari, comentário que é a aqui do segunda Pedro onda, né? Casuso. Isso aí. Como é que é? Desculpa, não ouvi tua última frase? Fala de novo, a última frase que tu disse. Não, é que o assunto da semana é da segunda onda, mas vê o Pedro aí Isso, primeiro. segura aí. Então tá. O Tá. Pedro diz assim: eu não me contrataria meses atrás, eu tinha zero inteligência emocional. Bom, me tem duas perguntas, Pedro. Por que você acha que você não tinha inteligência emocional e por que você acha que agora você tem? É o que dá vontade de saber, né? Então, assim, se tu quiser dividir com a gente, fica à vontade. Pode mandar também no direct, se não couber aqui essa resposta, porque também não é fácil responder essas duas perguntinhas básicas, né? E eu acho que ainda tem uma terceira pergunta. Por que tu acha que a inteligência emocional te ajudou, né? E se você acha que agora você pode ser contratado por causa disso. Tá, mas aí assim, ó. Então, isso que você falou, Má, da segunda onda do burnout. Exatamente isso era a minha frustração semanal. Eu passo por dezenas, talvez centenas de vídeos ou artigos que me abrem janelas sobre conexões possíveis com a inteligência emocional e, portanto, com a conexão IE. E não dá tempo. Porque a gente está entre coaching, a gente está entre mentoring, entre treinamentos. Às vezes a gente consegue produzir o artigo do sumo disso tudo. E na pandemia, vocês sabem, parece que a gente trabalha muito mais
e produz menos, no sentido de que você rende menos, né? Então, tudo isso junto e misturado, a gente se sente meio que num papel até social e de responsabilidade social nossa, da Conexão IE, promover reflexões para ajudar as pessoas a lidarem melhor com as suas emoções. Isso dito, o tema que caiu de paraquedas essa semana, e eu de fato não tive tempo de fazer um artigo de vai para a Arena IE, que coisa boa que agora eu vou dizer que não deu tempo de artigo, vai para a Arena IE, né? É a segunda onda de burnout. Então, para a gente falar desse assunto, eu preciso definir duas coisas. O que é burnout e por que, afinal de contas, a gente está vivendo uma segunda onda. Então, burnout é um nome que se dá para essa exaustão emocional, física e psíquica. Em bom português, queimar até a última ponta do ser que você é. Então, uma pessoa em burnout, ela acorda cansada e dorme cansada. E, aliás, se você quer alguns sintomas de burnout, a gente já dá aqui. Acordar cansado, sem dúvida, é um deles. Um outro sintoma de exaustão emocional é que você já... Eu até comentei brincando num treinamento e as pessoas começaram todas a dizer que está acontecendo isso. Você está se batendo dentro de casa? Sabe que você vai atravessar uma porta e deixa um pedaço do braço? Sabe você tropeçar do nada? Porque a tua visão periférica e outros sistemas não tão vitais, o teu corpo começa a desligar quando você está perto de um burnout. O burnout pode ser bem grave. E do ponto de vista emocional, tem dois grandes caminhos que ele leva. Ansiedade crônica ou depressão. Sendo que toda depressão, toda ansiedade não trabalhada e virando crônica, ela pode desembocar numa depressão. Não é nosso papel aqui fazer nenhum salvamento clínico, nem nada, mas é tentar criar uma prevenção para esses estados de ansiedade e de depressão, né, mano? E isso é algo que não precisa estar na clínica. Isso pode sim vir para um entendimento mais cognitivo, tá? Olha só, o Pedro nos trouxe a resposta. Que querido, muito obrigada. Olha só. Eu queria apresentar resultados a qualquer custo. Não entendia que nem todos estavam na mesma vibe. Quando o resultado não era alcançado, eu passava a ser o chato da equipe. Comenta o Pedro aqui, Má, e o que eu estava comentando do burnout. Vou jogar contigo de novo. Tá. Eu vou tentar fazer uma amarração, Pedro. Primeiro, obrigado da tua contribuição. Olha só, o Pedro colocou aqui uma situação que ele tinha um pensamento, ele tinha uma estratégia de ação, né? E essa estratégia de ação não era coadunada, não havia uma sintonia com a estratégia de ação do resto das pessoas. Por que isso acontecia? Se os entendimentos eram diferentes, se de repente o que o Pedro valorizava, outras pessoas não valorizavam. Tem um contexto, qual é o contexto do Pedro? O Pedro pode estar numa tentativa de ascensão de carreira e tem gente que já está ali, o que eu estou fazendo aqui, não vejo valor. O que acontece é que é normal, né, muitas dessas fontes de conflito, de estresse, né, serem em torno de diferenças de pensamento, diferenças de valores, diferenças de interpretação entre nós e as pessoas com as quais a gente interage na arena. Uhum. O que acontece? Essas mesmas pessoas, né, também são fonte de alívio, né? Então, quando a gente estava no presencial, a saída para o almoço, a brincadeira, a piada, a padoca, a padoca, você falar uma brincadeira sobre um time, um aniversário, etc. Então, o que acontece, né? A convivência, né, igual numa relação, né, você tem momentos bons que te ajudam, né, a enfrentar o vácuo, segurar, regular, quase der, segurar, regular esses momentos de embate, que eles acontecem na vida pessoal e na vida corporativa. O porquê que a gente está chamando dessa segunda onda, tá? Então, o que acontece? Não é novidade, né, que a gente está cansado, muita gente está estressado porque está trabalhando à distância, quem não está trabalhando à distância está estressado por ter que usar a máscara, e a situação de estresse vocês conhecem, né? A nossa preocupação é que essa interação com as pessoas, dentro de casa ou fora de casa, né, que costumava trazer esse alívio, ao invés de trazer esse alívio, aumentou a probabilidade
Deu uma cortadinha, Mar. Tá Todos cortando. nós fomos afetados, né? Então, essa possibilidade de gerar um alívio, esse alívio, às vezes até por meio de Diminuiu. humor, um alívio cômico, isso está rareando. E, ao contrário, né, essas interações aumentou o potencial, né, de gerar conflito. Por quê? Todos nós, né, fomos impactados por essa pandemia em diferentes graus. Aos que não ficaram doentes, nem ninguém da família ficou doente, mas esses caras tiveram perdas. Eles perderam Uhum. liberdade, eles perderam viagens, eles perderam visitar parentes, eles perderam entretenimento. Teve aqueles que tiveram pessoas doentes na família, ou eles mesmos adoeceram, e nossa, né, é uma sensação de ninguém sabe o que vai acontecer, qual é a reação, não tem uma vacina, não tem uma cura. E tem aqueles que perderam entes queridos, por exemplo, estão em luto. Então, onde que eu quero chegar? As pessoas como a gente as conhecia lá em fevereiro, em janeiro desse ano, elas passaram por uma jornada, né, de estresse ao longo desse ano, só que diferentes pessoas tiveram diferentes impactos e isso as curtiu de uma forma que só elas sabem. Tá, puxa pra cá O pra que mim. pode Tem uma coisa acontecer? muito Deixa eu legal só que tu falar uma disse. última coisa aqui. Pois Eu não. posso encontrar uma pessoa com a qual eu tinha um hábito, uma espécie de relacionamento, uma liberdade para fazer uma brincadeira, e de repente essa pessoa passou por uma jornada mais estressante do que a minha, e eu vou fazer uma brincadeira com essa pessoa, e ela E deu. estranha, e eu Deu ruim. estranho. Eu falei, mas quem é tu? Não é mais o mesmo. Tá, Né? segura. É isso que eu ia dizer. Me cobrou, Segura. me pegou o pedaço. Falar. Que eu achei Oh, muito sorry. legal que tu comentou comigo essa semana e eu achei isso muito bacana. Fica esse recado aqui para quem nos pegou depois da live. As pessoas que você conhecia antes da pandemia não são mais as mesmas. Ponto. Então, aquilo que você tinha de referência, olha, quase que vem aqui o ring light. Aquilo que você tinha de referência do que era a opinião dessa pessoa, de como era a vida dessa pessoa, do que importava para essa pessoa, tudo isso se transformou. Ainda que a vida dela tenha sido ótima no período da pandemia, ainda que ela tenha lidado super bem com isso, se você for encontrar com ela agora, e aí é que vem a segunda onda do burnout, porque agora as pessoas estão começando a se preparar para o retorno e as empresas também, tenha certeza, essa pessoa não é mais a mesma. E aquela relação que você tinha também não vai ser mais a mesma. Deixa eu ver, tem mais gente falando aqui. Agora a gente ativou alguma coisa aí no pessoal. Olha só, a Bárbara trazendo aqui, ó. Hoje eu e um colega estávamos conversando sobre isso. De ter perdido o contato presencial com os colegas para distrair e regular o humor. Ele está fazendo terapia, pois não está conseguindo conviver sozinho. É exatamente isso, sabe? Eu tenho essa sensação também. Eu já estou tirar aqui para poder te enxergar. Eu tenho essa sensação também. O alívio cômico que tu falou era uma coisa que a gente tinha, né? Porque contágio e influência emocional é parte do ser humano. A gente adora uma catarse coletiva, né? E o contágio, ele vale tanto para emoções negativas como positivas. Tá aí, eu me lembrei de um vídeo da internet que rola bastante, que eu gosto, que é aquela que a pessoa entra rindo no vagão do trem, né? E que começa todo mundo a rir. Tem muitos videozinhos nesse sentido. E a gente perdeu a possibilidade de um contágio emocional positivo mais presente, digamos assim. Por quê? Porque não é que a gente não possa contagiar positivamente pela internet. Claro que a gente pode. Mas tem muita coisa para se lidar emocionalmente e as pessoas já estão cansadas, exauridas. Então, não apenas elas estão com dificuldade de lidar com qualquer estressorzinho novo que entre, como elas estão com dificuldade de acessar o lado das emoções positivas, né, Mar? Então, acho que aqui um recado E as bacana dessa live pessoas, é né, essa. Diga. e as pessoas, elas estão se influenciando por esse isolamento, digamos assim, em diferentes graus. Uhum. E eu não sei o que vai acontecer com elas, né? No prédio que a gente mora, por exemplo, temos vizinhos que não saem de casa desde fevereiro. Desde A fevereiro, gente março. conhece pessoas, né, que são sozinhas. Tá falhando de novo a tua E você internet, Mar. percebe que há um...
a gente está aqui e de Agora final foi. de semana, altas horas da noite, a gente recebe uma ligação de uma pessoa para trocar conversa fora, né? É Tal é verdade, é o verdade. isolamento que essa pessoa está. E as pessoas Aliás, estão diferentes, né? pessoas estão diferentes aqui, puxando mais um exemplo do que tu falou. Se você tem alguém, parente, sozinho, que está já há muito tempo isolado, procure manter contato visual. Não adianta apenas ligar. O fato é que essas lives, vocês sabem disso, vocês que estão nos acompanhando e pegando depois, dá uma sensação boa você ver um outro ser humano conversando com você, um outro ser humano falando o seu nome. Então, ainda que a gente tenha ainda um monte de coisas para lidar no dia a dia, o contato social, seja numa tela, seja presencial, ele alivia muito o nosso estresse. É claro que o presencial aliviava muito mais, mas um pouquinho é melhor do que nada. Um pouco dessa interação já nos alimenta, né? Legal, E legal. aí, o Então, que que a gente diga. recomenda, né? Mesmo que sejam pessoas assim que você conheça de longa data, né? Se vocês ficaram um certo tempo sem se conversarem mais a fundo, vá a contato, vá com Uhum. cuidado. É como se a gente estivesse iniciando uma relação novamente. A gente precisa se atualizar. Sabe o celular, quando ele fala assim, olha, precisa rodar Sim. uma atualização do sistema? Precisa Isso. rodar uma atualização do sistema. Só que com cada pessoa que você interage, você precisa rodar essa atualização. Então é muito complicado, por exemplo, vocês que estão em arena de trabalho e você precisa, por exemplo, ter uma reunião tensa com uma pessoa que você estava acostumado a ter essas reuniões tensas, mas já faz um tempo que vocês não têm esse tipo de embate ou via internet, ou então as empresas que estão retornando agora, o pessoal que está Uhum. retornando agora, né? Vai sair faísca, pode sair faísca. E as pessoas, elas reagem, né, pelo medo. Por exemplo, uma questão que a gente vê em outros países, até reações exacerbadas em outros países, a gente também acompanha aqui em Porto Alegre quando a gente sai às ruas. Tem o time dos com máscara e os times dos sem máscara. É. Então, só de você estar usando ou não usando uma máscara, essas pessoas já estão formando opiniões de vocês e você já está recebendo carimbos na testa, ou que você é medroso demais, influenciado demais, que você é submisso ao sistema, ou que você não tem empatia, ou que você é um sociopata, ou que você não se preocupa com todo mundo. É esse o perigo que a gente está vivendo. E aí, somados a todos os estressores que nós já temos, Uhum. né, tem mais esse estressor agora, né, que esse estresse desses contatos que nem sempre estão sendo bem-sucedidos. É impressionante, a gente tem recebido muitas solicitações, né, de empresas para falar sobre ansiedade, sobre medo, etc. E é uma preocupação muito pertinente das organizações. Como é que eu vou preparar as pessoas para o retorno? Isso. Como é que eu vou preparar as pessoas para esse novo regime de trabalho? Não sei se vai ser 100% presencial, se alguém ainda vai ficar presencial, alguém ainda vai ficar à distância, mas as pessoas precisam se recontratarem seus códigos de relacionamento, um novo código de ética, um novo padrão ético, né? Que isso que é ética, né? O que eu posso ou não posso fazer em Uhum. relação a ti, né? Uhum. Então é como se eu tivesse que ser formado um novo compromisso ético com pessoas que a gente julgava conhecer e agora a gente não conhece mais. Tá, e aí para quem tá Essa é uma ouvindo e situação. pensando, pô, Ali, mas então eu vou ter que conversar com cada um, não é bem isso. Aqui eu pensando no que tu tá dizendo, essa recontratação, ela é muito mais num feeling, tá? Ou seja, é sentir o terreno, é sentir a vibração da pessoa. Se você, quem já fez treinamento com a gente sabe do que eu tô falando, sabe se procurar no Mood Meter, no seu medidor de humor, e sabe de alguma maneira como cada diferente estado emocional provoca algo na tua interpretação da realidade, na forma como o outro interage contigo. Então, se tu é uma pessoa mais positiva, que essa vibe já não te causa um bom estar, a pessoa está começando a falar de tragédia, você já está pulando fora, talvez não que você vai ficar negativa, mas você vai diminuir um pouquinho dessa intensidade no contato,
mesmo sendo tão positiva, porque pode causar um espanto naquela pessoa. Se ao contrário, você é uma pessoa mais quieta e alguém chega já contigo bem, falando mais alto, daqui a pouco você também vai tentar se animar. Então, o que a gente está querendo dizer aqui é que a gente precisará estabelecer pontes empáticas. A gente precisará recontratar esse contato com o outro devagar, sentindo a energia que ele chega e o estado emocional que ele chega. Olha só, o Fabrício dizendo aqui, acredito que precise uma nova conexão para o novo normal. É verdade, e ninguém sabe bem, Fabrício, como será. Então é muito importante que a gente vá de coração aberto, de alma leve, não chegando nas pessoas e depositando o nosso estado emocional, procurando fazer um tema de casa com as emoções bem feito, ou seja, podendo partilhar com as pessoas algo já trabalhado. Porque também tem isso, né, Má, no contágio emocional. A pessoa tá tão carente que daqui a pouco ela vai contar tudo. Calma, primeiro entende o que tu tá sentindo para depois levar para o outro. Acho que entra um pouquinho nisso. Que mais que te vem? Autocompaixão, diz a Comecem a Bibiana. perceber, tá, e comecem a perceber isso, pessoal. Ninguém é imune a esse tipo de impacto. Ao assistir vídeos na internet, ou assistir vídeos no próprio Instagram, ou quando você está andando pela rua, a gente tem visto alguns absurdos. E é imediato a gente fazer um julgamento de valor. E o julgamento de valor que eu faço é diferente de quem está do meu lado, né? Então, isso é um risco potencial. Agora, uma outra coisa, uma outra fonte de estresse, né, que toda época de crise como essa é um catalisador de mudança, né? A gente que já está vivendo aí há várias crises, né? Eu já estou com mais de meio século aqui, passeando aqui Não nesse precisa mundo, entrar nesses nessa detalhes, não. arena, né? Então a gente tem visto coisas, né? Toda época de crise, né, é uma época de mudança. A gente brinca, a gente andando pela rua, nunca a gente viu tanto caminhão de mudança assim, É né? É verdade. quase todo dia você vê um Tem caminhão de uma mudança, às casa. vezes você vê dois, né? Porque as pessoas que passaram, né, por uma experiência um pouco mais aguda, elas questionam, né, o seu modo de vida. Elas questionam, vem cá, mas está valendo a pena? Será que está valendo a pena continuar aqui? Então, todo momento de crise, as pessoas se dão conta da finitude, né? Esse drive do medo, ele é muito poderoso e as pessoas pensam, o que eu vou fazer com o resto dos dias da minha vida, né? Hoje é o primeiro dia do resto da minha vida, o que eu vou fazer com a minha vida? E quanto mais impactada essa pessoa foi, né, mais ela vai se sentir desconfortável, né, se ela não vê valor no que ela está fazendo agora, se ela não vê reconhecimento do que está fazendo agora. Muito cuidado das empresas, né? Poxa vida, todo mundo está fazendo sacrifício, né? Se desdobrando para se adaptar no mundo online, quem está trabalhando em home office, etc. E às vezes as empresas seguem cobrando as pessoas, ou não dá nem assim uma palavra de gratidão, né? Obrigado, reconheço o teu esforço. Então as pessoas estão ressentidas, ressabiadas, estão se questionando, só que mudar, né, é difícil. Mudar exige autoconfiança, mudar exige uma clareza de objetivos, mudar exige você ter um balance entre o que eu estou fazendo agora e a construção dessa minha carreira futura. Então, essa sensação de o que eu estou fazendo aqui mesmo pode ser uma outra fonte de estresse. E aí a gente teve uma outra ideia, né, que é a ideia do Tá, deixa eu proteanos. puxar pra cá. Isso aí, deixa eu puxar. Isso aí, show de bola. Eu queria comentar duas coisas antes de falar do Proteanos, Má. E a gente já tá quase em pouco tempo de live, então eu não quero perder. Primeiro, Tá. comentar do que a Bibiana disse aqui, entender que a gente está mais vulnerável. É verdade. Aceitar nossa vulnerabilidade é o primeiro passo para a gente poder ter uma ação positiva e construtiva no momento que a gente está vivendo, né? Então, isso que o Marcelo está falando da mudança, de aceitar a mudança e de se refazer perguntas importantes de autoconhecimento, nos inspirou o produto chamado Proteanos. A gente teve um curso ano passado na PUC de Inteligência Emocional e Carreira que deu as primeiras bases para o Proteanos, para entender a nossa carreira e o nosso momento profissional. E a pandemia deu outro pedaço, que é essa reconfiguração de si mesmo no mundo, que está todo mundo um pouco bebendo desta vibe, né? Então a gente super convida vocês para o Proteanos
Inclusive, a gente vai deixar, para quem entrou nessa live, tá vendo aqui, gostou da ideia do Proteanos, que é só você entrar na nossa bio lá, vai ter lá o programa do Proteanos, o nosso Linktree. Se tu gostar, pede no direct o teu cupom promocional que tu disse que eu prometi na live, pode pedir, que eu te mando lá, tá? Mas eu queria comentar o seguinte, Má, pra gente fechar, além do Proteanos, me parece que um recado positivo que eu quero deixar para essa live, algo que eu acredito muito e que embasou os nossos valores da Conexão IE, né? A gente tem uma tríade na nossa filosofia da Conexão IE, que eu acho que no Arena IE a gente deve fechar dizendo isso. Então, a nossa tríade é presença, humanidade e amorosidade. Muitos dos treinamentos que a gente está fazendo para o autocuidado, esses que a gente está, de fato, promovendo com empresas, vão na direção de percorrer esses valores por práticas, né? Então, presença tem a ver com isso que a gente está fazendo aqui. É se dar conta do que tu sente e o máximo possível se puxar para o momento presente, para um estado de mindfulness e awareness. Humanidade tem a ver com essa vulnerabilidade que a Bibiana falou e com isso que o Marcelo comentou também. A gente está tudo no mesmo barco, né? A gente não está aqui, a gente está tudo no mesmo barco e fazer algo por alguém já te dá também um benefício bacana de se colocar no mundo. E o terceiro pilar, eu acho que é o que eu quero deixar aqui dessa live, depois eu te convido, Má, também a dizer para o pessoal o que tu quer deixar, é o da amorosidade, é de cuidado pessoal, é de ser mais gentil no teu diálogo interno, porque fazendo um pouquinho de cada um desses três fica mais fácil de entrar na arena e ir, né? Então, traz também o teu recado final aí pro pessoal, Má, que a gente está a 13 minutos do Instagram nos derrubar. 13 minutos, nossa, tá? Então, assim, eu queria agradecer você que está vendo essa live, reforçar o convite. Você entra lá no nosso Simpla, né, no Conexão IE, procura lá o Proteanos, vai ter um monte de No e-mail, link você da chega lá, bio já no tem, Linktree, nossa bio. né, na bio, etc., né? Se você se interessou, pede teu cupom de desconto aqui. E falar para vocês que esse é um canal, né, de comunicação. Atendemos a pedidos, né? Isso. Então, se você quer ver temas específicos discutidos aqui na Arena, ou em nossos treinamentos, ou então os nossos artigos, esse é o canal para vocês solicitarem, tá? Vai fazer parte, vocês são os informantes das nossas reuniões de pauta. E falar para o Pedro, né, e para outras pessoas que estão aqui, viu, Pedro? Imagina, Pedro, eu era um rapaz que com 13 anos de idade programava Pascal. Nerd, nerd. Abre o dicionário nerd, tá minha foto tá lá lá. fatinho, Né? com óculos. Primeira formação, engenharia de eletricidade. Né? Então imagina. Na minha época eu pensava assim, não nasci para isso. A gente achava que a gente era nato ou não nato. Não, eu nasci para ser nerd, eu não nasci para trabalhar em vendas, eu não nasci para liderar, eu não nasci para influenciar pessoas. E toda essa minha experiência com a Conexão IE com a Alessandra, a grata notícia que sim, né, é possível a gente medir e desenvolver competências socioemocionais. E essas competências socioemocionais, né, eu sou o maior depoente disso. Né? Eu tinha uma extrema dificuldade e hoje eu ajudo a desenvolver pessoas com relação à necessidade de desenvolver essas competências, essas soft skills que a gente fala. Então, sim, é possível. As emoções, elas contêm informações. Se você, é como se você assim, desvendasse a Matrix, né? Usar um filme de nerd aqui. É como se você visse além da visão, além do alcance, né? Tu tá vendo a Matrix. Então, você aprender a reconhecer e gerenciar emoções em você e nos outros, nossa, né? Isso dá a sua vida fica muito melhor, bem-estar, qualidade de vida, sucesso profissional, etc, etc, etc. Então é possível para isso que a gente fez, né, esse espaço da Conexão IE, para compartilhar essas dicas com vocês, essas informações com vocês. Então, obrigado, Ali. Né? Eu que agradeço. Obrigado, pessoal que está vendo. Né? E até a semana, né? Até a semana que vem. E nos abasteçam com pauta para a conexão da Arena, para a Arena IE, que vai ser na segunda-feira que vem. Vamos ver se a gente mantém 18h30 ou se a gente bota 19, né, Má? Para o pessoal poder sair do trabalho e vir. A gente ainda vai ver se vai manter esse horário, mas a gente avisa vocês, pessoal. Vai ser tá bom? segunda-feira.
Vai ser segunda-feira, que é um dia bom para começar a arena, certo? Ah, Então sim. tá. Beijo. Beijo para todo mundo. E a gente se fala aqui na Conexão IE. Tchau, tchau, pessoal.